Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão o apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão Pedro, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles viram e encheram as duas barcas, e a ponto de afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, apresenta o Senhor, ele que chama os discípulos, aqui no versículo 4, a avançar para águas mais profundas. O Senhor estava ensinando a multidão e aqueles pescadores acabavam de chegar de uma pesca onde eles não tinham pescado nenhum peixe. E o Senhor os convida a novamente lançarem as redes. E a palavra diz que Simão, ele responde ao Senhor que eles trabalharam a noite toda, mas que em atenção à palavra do Senhor, eles iriam novamente lançar suas redes. Aqui Simão Pedro ele nos ensina que nós temos que ouvir e atender a palavra de Deus. Simão Pedro ele ouviu e atendeu, e ele lançou suas redes, e a palavra diz que muitos peixes foram pescados. O Senhor ele também nos faz um convite, assim como ele fez a Simão e aos outros discípulos. O Senhor ele faz um chamado para cada um de nós. O Frei Gilson ele dizia que o Senhor ele nos chama enquanto nós vivemos a nossa vida normal. Enquanto nós estamos vivendo a nossa vida cotidiana, fazendo os nossos afazeres, o Senhor ele está a nos chamar. Ele não nos chama porque nós estamos preparados. Ele nos chama porque ele vai nos preparar, assim como ele preparou aqueles homens. Aqueles homens eram simples pescadores, mas o Senhor diz lá no final: não tenhais medo. Nós não podemos ter medo do chamado que Deus tem para nós. Deus ele tem um propósito na nossa vida. O Frei Gilson também ele dizia que o Senhor ele nos chama e ele quer que nós entremos na sua obra. O Senhor ele quer que nós façamos parte da sua pescaria, da sua obra, que nós pesquemos homens para o reino de Deus, alma para o reino de Deus. E o Senhor ele ainda diz: de hoje em diante tu serás pescador de homens. E a partir do momento que o Senhor chama Simão e aqueles homens para serem seus pescadores, para serem pescadores de almas, a palavra diz que eles largaram as suas barcas, deixaram lá e seguiram Jesus. Para seguir Jesus, nós temos também que largar a nossa vida mundana, a nossa vida passada. Aqui, o largar a barca quer dizer se desfazer do homem velho. Como o Senhor diz, não podemos remendar uma roupa com um pano velho. Então, que nós possamos ser como esses homens, que nós possamos largar nossa vida velha, que nós possamos buscar a conversão, para assim nós sermos pescadores
verdadeiramente de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.